Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é João Vitor, para quem é novo, para quem já me conhece também é João Vitor. Hoje, galera, eu vou falar com vocês a respeito de Jesus. Ele é Deus, Filho de Deus, ou ele é os dois? Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. O primeiro livro, e capítulo que eu queria compartilhar com vocês fica em João, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Unigênito. A palavra unigênito vem de monogênesis, que significa único da mesma espécie. O primeiro mito aqui que eu já quero falar é que muitas pessoas acreditam que Jesus passou a existir ali a partir do Novo Testamento, quando ele nasceu, e não é verdade. Jesus já existe desde o princípio, até que fala, que o verbo se fez carne. Ou seja, Jesus encarnou como homem. Jesus já existe, até que no versículo, já existia, até que no versículo 1 fala que aquele que era a palavra já era Deus e estava com Deus desde o princípio. Jesus ele veio com um propósito aqui na Terra. Ele morreu por nossos pecados, e todo mundo já sabe essa história. Mas vamos lá. Um dos versículos muito conhecidos também na Bíblia, se encontra em Isaías 9, versículo 6, que Isaías já falava a respeito de um menino que ia nascer. E vamos ler esse versículo. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ou seja, está falando de Jesus. E no capítulo 7 de Isaías, no versículo 14, diz o seguinte: Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, ou seja, Jesus é Emanuel, e significa Deus conosco, ou seja, Deus entre os homens. Então, primeiro mito que já tem que ser desmanchado é que Jesus passou a existir ali depois que nasceu, mas não, Jesus ele já existia há muito tempo. Jesus não foi criado. Por isso que ele não é filho de Deus, ele é o próprio Deus. Aí vamos à questão da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, fonte; Deus Filho, redentor; Deus Espírito Santo, consolador. Isso só por ser Deus Pai não significa que ele é maior que o Deus Filho, e nem por ser Deus Filho e Deus Pai é maior que o Deus Espírito Santo. Aliás, isso é a Trindade, 3 manifestações de Deus. Mas eles também são uma triunidade, ou seja, 3 em 1. Sabe? São a mesma pessoa, porém estão manifestados em 3 formas diferentes. Então vai, Deus Pai, fonte nossa. Aí Jesus veio, que é o Deus Filho, Deus que é o Redentor, que ele veio e morreu por nossos pecados. E Jesus, quando ele ia voltar, ele voltou para o céu, ele falou que ia deixar alguém conosco, que é o Espírito Santo, E ele que é o único que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Então, o Espírito Santo também é Deus, Jesus é Deus, e Deus, Pai é Deus. Outro versículo que fala a respeito de Jesus ser Deus se encontra em Colossenses 1, versículo 15, que fala sobre a supremacia de Cristo, que diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Nos céus e na terra, sejam visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele.
E se você for vir aqui atrás um pouquinho, em Filipenses 2, versículo 6, diz o seguinte: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus não foi criado, ele se tornou semelhante a nós. O verbo se fez carne, ou seja, tornou semelhante a nós. Ele não foi criado. E se você ler Hebreus 1:3, fala que Jesus ele é a expressão exata de Deus. Ou seja, ele é Deus. Realmente existem versículos que Jesus até fala que está à direita do Pai. Mas não é como eu disse, não significa que ele é menor que o Deus Pai. Só está manifestado em 3 formas diferentes. Então pensem que o Deus Pai e Deus Filho está lá no céu e deixou o Deus Espírito Santo aqui nos conduzindo. Né? E é basicamente isso. Nossa, até lembrei que agora, quando Moisés pergunta a Deus quem era ele, qual era o nome dele, Deus fala o seguinte: eu sou o que sou. E se você for analisar aqui no Novo Testamento, Jesus falava que ele trazia vida? Não falava, Jesus falava: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, o mesmo Deus que falou lá a Moisés e disse: eu sou o que sou, é o mesmo Deus que estava entre os homens e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, para finalizar o vídeo, né, vamos dar aquela resumida assim. Jesus, mesmo ele sendo homem, ele era 100% Deus. Né? E, aliás, ele tinha as mesmas características de Deus quando estava aqui na Terra. E que ele era assim, ele era Deus, e que ele não é filho da forma que pensamos. Igual eu e você tem um pai e a mãe, e nós fomos criados. Jesus não foi criado, Jesus já existia desde o princípio, Jesus veio encarnado. Então, sim, ele é Deus e ele está acima de todas as pessoas. O nome dele é o maior nome de todos. Não há outro igual a Deus. Então a gente precisa entender a questão da Trindade, que são 3 manifestações de Deus e que nenhum dos 3 é maior que o outro, né? São a mesma pessoa em 3 manifestações diferentes. Então basicamente é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aliás, isso é um estudo muito complexo. Se vocês quiserem aprofundar mais, existem livros, né, que falam sobre a divindade de Jesus, e quem estuda mais, teólogos assim, querem aprofundar, mas eu acho um estudo muito interessante de fazer. E é isso aí. Obrigado a todos aí, e eu peço que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seu like, e é nóis. Valeu, Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu, tchau.